Há um silêncio que ninguém ouve, mas que cresce dentro de nós como uma súplica antiga. Um silêncio que tenta sobreviver em meio ao ruído ensurdecedor do mundo moderno, onde cada notificação acende um fogo breve e cada tela promete um sentido que nunca se cumpre. É como se vivêssemos aprisionados em um labirinto de luzes artificiais, acreditando que quanto mais conectados estivermos, mais vivos seremos. E ainda assim, nunca estivemos tão perdidos. O tempo escorre entre os dedos como areia fina, e tentamos segurá-lo, acumulando digitalmente aquilo que não ousamos encarar no próprio coração. Somos filhos de uma era que confunde movimento com direção, velocidade com propósito, presença com atividade. E nesse paradoxo, começamos a perceber que o verdadeiro caos não é o do mundo lá fora, mas o do mundo que carregamos dentro, sufocado pela promessa vazia de que o mais sempre resolverá o vazio que o menos deixou para trás. Mas a verdade incômoda é que o vazio nunca esteve no menos, esteve no excesso de estímulos, de expectativas, de distrações, de telas acesas que iluminam o rosto e escurecem a alma. E talvez seja aqui, bem neste instante, que começa a nossa revolução silenciosa. Vivemos em uma época que transformou o trivial em urgente e o urgente em invisível. Cada vibração no bolso parece mais importante do que a respiração profunda que esquecemos de dar. Corremos de uma tarefa para outra. Saltamos de app em app como se pudéssemos alcançar algum tipo de paz no ato frenético de deslizar os dedos pela superfície fria de um aparelho que nunca nos conheceu. E nesse movimento hipnótico, nos afastamos de nós mesmos. Acumulamos fotos que nunca revisitamos, conversas que nunca concluímos, ideias que nunca florescem porque são engolidas pelo fluxo interminável de conteúdo que inunda nossos dias. Os algoritmos aprenderam a nos conhecer melhor do que nós mesmos, e a vida se tornou uma corrida silenciosa contra a própria dispersão. Buscamos likes enquanto perdemos autocontrole. Buscamos informação enquanto perdemos sabedoria. Buscamos contato enquanto perdemos conexão. Somos ricos de dados e pobres de presença. Somos livres para clicar e presos para viver. E cada vez que deixamos que o digital decida por nós, abrimos mão de mais um fragmento daquilo que poderia ter sido nossa própria história. Não somos culpados. Somos condicionados. Somos ensinados desde cedo a acreditar que o mundo cabe em uma tela, que a vida só existe se puder ser fotografada, que a felicidade se mede em views, que nossa importância depende de sermos vistos, comentados, lembrados por desconhecidos. A sociedade nos treinou para querer ser relevantes, mas nunca autênticos. Para mostrar tudo, mas sentir pouco. Para conquistar muito, mas perceber quase nada. A lógica do mais é melhor nos moldou tão profundamente que passamos a medir nossa própria existência em notificações diárias, como se a vida fosse um sistema de recompensas instantâneas, não uma jornada de profundidade. E o triste é que essa ilusão é confortável, até que não seja mais. Porque chega um dia para todos nós em que percebemos que estamos cansados não do trabalho, não das responsabilidades, não das pessoas, mas do excesso, do peso, da sobrecarga mental que vem de carregar um universo digital que consome mais do que oferece, do cansaço de nunca descansar, da ansiedade de sempre ser encontrado, sempre responder, sempre performar. E então, algo dentro de nós desperta. Um incômodo que não conseguimos mais ignorar. Um chamado ancestral que sussurra, volte para si. Há um preço invisível por viver conectado demais. Um preço pago em parcelas diárias de exaustão mental, dispersão emocional e perda progressiva da capacidade de estar presente na própria vida. Perdemos o foco porque o foco foi treinado para não durar.
Perdemos a clareza porque a mente se acostumou ao ruído. Perdemos a intimidade conosco porque estamos sempre acompanhados, não de pessoas, mas de estímulos. O digital deixou de ser ferramenta e se tornou hábito compulsivo. Um hábito que molda nossas escolhas, rouba nossa atenção e instala em nós uma inquietação permanente que chamamos de normalidade. Mas não é normal viver em estado de alerta constante. Não é normal acordar cansado antes mesmo de começar o dia. Não é normal checar o celular 20 vezes por hora, como se algo essencial pudesse surgir naquele pequeno retângulo luminoso. Não é normal sentir que estamos sempre atrasados, sempre insuficientes, sempre dispersos. Essa sensação de falta não é falta de informação, é falta de silêncio, de pausa, de nós. E por isso, quando falamos de minimalismo digital, não falamos de apagar apps ou usar menos a tecnologia. Falamos de recuperar o controle. Falamos de voltar a ser humano em um mundo que tenta nos transformar em máquinas que consomem e reagem, em vez de sentir e escolher. A grande armadilha é acreditar que estamos no controle, que usamos a tecnologia porque queremos, não porque precisamos. Que somos nós que escolhemos o que vemos, quando vemos, como vemos, e não um sistema invisível desenhado para nos manter presos ao fluxo infinito de estímulos que sequestram nossa curiosidade natural. Vivemos como se a vida fosse uma maratona e a mente um dispositivo de armazenamento sem limite. Guardamos tudo: imagens, mensagens, conteúdos, opiniões, expectativas externas. Mas cada coisa que armazenamos ocupa um espaço que poderia ser de leveza. Acumulamos objetos digitais como acumulamos objetos físicos e sofremos o mesmo peso emocional. Guardamos o que não serve, toleramos o que nos desgasta, mantemos o que nos dispersa, até que o excesso se torna um muro entre nós e aquilo que realmente importa. E percebemos, tarde demais, que as vitrines virtuais brilham enquanto nossos corações apagam, que estamos sempre rodeados de informação, mas raramente tocados por sabedoria, que pensamos demais, sentimos pouco e vivemos quase nada. E é nesse ponto, quando o peso se torna insuportável, que começamos a enxergar o óbvio. O controle da vida começa pelo controle da atenção, mas algo muda quando escolhemos desacelerar, quando permitimos que o silêncio volte a respirar dentro de nós, quando desligamos a avalanche de estímulos e escutamos, pela primeira vez em muito tempo, a própria consciência. A desaceleração é um ato de coragem em um mundo viciado em pressa. É um manifesto silencioso que diz: eu não pertenço ao ritmo que me destrói. E nesse gesto, quase imperceptível para quem vive correndo, encontramos um tipo de liberdade que nenhuma conquista externa pode oferecer. O minimalismo digital não é renúncia, é retorno. Retorno ao foco, ao propósito, à lucidez. É a coragem de se perguntar: qual é a vida que quero viver quando ninguém mais estiver me olhando? É o ato revolucionário de cortar o excesso para revelar a essência, de trocar quantidade por profundidade, de escolher o que nos expande e soltar o que nos aprisiona. E é aqui que surge a clareza. O controle da vida não começa no planejamento, nem na motivação, nem na força de vontade. Começa no espaço mental que criamos quando eliminamos o que nos dispersa. A simplicidade é a sabedoria esquecida, a arte perdida de viver com o suficiente em vez de sobreviver sufocado pelo excesso. Quando reduzimos o barulho, o sentido aparece. Quando diminuímos a velocidade, a direção revela-se. Quando soltamos o que pesa, a alma finalmente respira. A vida simples não é uma vida pequena, é uma vida autêntica. Uma vida que não precisa provar nada a ninguém. Uma vida que entende que o verdadeiro luxo é ter tempo, não coisas. É ter clareza, não distração. É ter paz, não performance.
E no coração dessa simplicidade existe uma verdade silenciosa. Não precisamos de tudo o que carregamos. O mundo moderno nos ensinou a desejar mais, mas a alma só precisa de espaço. E o minimalismo digital é esse resgate, uma volta ao essencial, uma purificação da mente, uma reconstrução íntima da presença. Porque quando soltamos o que nos prende, abrimos espaço para o que nos pertence, e tudo começa a se alinhar naturalmente. A mente desacelera, o coração acalma, a vida se ajusta. Controlar a própria vida não é dominar tudo ao redor, é dominar-se por dentro. É reconhecer que nenhum passo verdadeiro pode ser dado enquanto a mente estiver fragmentada. É entender que foco é poder, atenção é autonomia, presença é liberdade, e que cada distração removida é um fragmento de si mesmo recuperado. O minimalismo digital, quando vivido com consciência, torna-se uma espécie de renascimento, uma reconstrução interior, uma limpeza profunda do que nos impede de sentir, criar e viver com intenção. É a clareza que surge quando cortamos o excesso de estímulos, o silêncio que aparece quando calamos o barulho interno, a força que nasce quando recuperamos a capacidade de escolher. Porque no fim, tudo o que desejamos, paz, equilíbrio, direção, propósito, está escondido atrás das camadas de excesso que acumulamos sem perceber. E quando retiramos essas camadas, descobrimos algo que sempre esteve lá, esperando pacientemente, a nossa própria essência. Talvez o mais difícil não seja mudar de vida, mas mudar a nós mesmos. Romper hábitos que nos anestesiam, questionar rotinas que nos ocupam, desfazer amarras que não percebemos ter criado. Mas é nesse desafio que encontramos nossa verdadeira potência. Cada passo rumo à simplicidade é um passo rumo a si. Cada limite digital que estabelecemos é um convite à lucidez. Cada minuto longe do ruído é um minuto dentro da própria alma. E assim, pouco a pouco, percebemos que não estamos apenas reduzindo o uso da tecnologia. Estamos recuperando o controle da vida. Estamos reconquistando a clareza que o excesso roubou, reconstruindo o foco que a distração fragmentou, reacendendo a presença que a correria apagou. E então surge a paz, não a paz romântica dos livros, mas aquela paz visceral, silenciosa, sólida, que nasce quando paramos de fugir de nós mesmos. A paz que vem de saber que estamos vivendo a vida com intenção, e não apenas reagindo ao mundo. O caminho da simplicidade é menos sobre renunciar e mais sobre lembrar. Lembrar que somos humanos antes de sermos usuários, que somos consciência antes de sermos consumidores, que somos presença antes de sermos perfis. Lembrar que o tempo é a única riqueza que nunca volta e que cada segundo entregue ao excesso digital é um segundo arrancado daquilo que poderíamos ter criado, sentido, vivido. Então, quando finalmente percebemos isso, o minimalismo digital deixa de ser uma estratégia, torna-se uma filosofia, uma postura diante do mundo, um manifesto silencioso que diz: eu escolho viver, escolho desacelerar, escolho sentir, escolho menos ruído e mais verdade, escolho menos distração e mais profundidade, escolho menos conteúdo e mais consciência. E nesse instante, algo mágico acontece. A vida volta ao lugar. O caos perde força, a mente clareia, o mundo continua acelerado, mas nós não. E é nesse contraste que descobrimos a verdadeira liberdade. No fim das contas, controlar a vida é controlar o olhar. É escolher para onde vai a atenção, para onde vai a energia, para onde vai o próprio destino. E quando entendemos isso, percebemos que a revolução não começa quando mudamos o mundo. Começa quando mudamos a nós mesmos. Quando paramos de obedecer ao ritmo que nos adoece e passamos a seguir o ritmo da alma.
Quando deixamos de ser arrastados pela correnteza digital e aprendemos a nadar na direção contrária, com serenidade e intenção. Quando paramos de correr atrás de tudo e começamos a caminhar em direção ao essencial. A simplicidade não é uma fuga, é um retorno, uma redescoberta daquilo que nos faz humanos, presentes, conscientes. E talvez no final o grande segredo seja esse. A vida nunca foi complicada. Foi o excesso que tornou tudo pesado. O que buscamos não está no acúmulo, mas no desapego. Não está no excesso, mas na clareza. Não está no barulho, mas no silêncio. E a verdadeira metamorfose da mente acontece quando enxergamos que o controle da vida começa no momento em que escolhemos viver com menos, para viver muito mais.